Fala galera, beleza? Tranquilo? Professor Dudu aqui para mais uma aulinha de Química. A aula passada a gente conversou sobre ligações químicas e agora a gente vai entrar como vai acontecer alguns tipos de ligações. A gente vai falar hoje de ligação iônica, beleza? Foco na lousa aqui, ó. Ligação iônica. Pessoal, primeira coisa importante é a gente entender como que acontece a ligação iônica e quais são os participantes, beleza? Então aqui, ó, ligação iônica. Como que acontece? Ocorre com a transferência de elétrons. Que é uma coisa importante. Olha aqui para mim. Quando eu falei de ligação química, eu falei para vocês que tinha doação, recebimento, compartilhamento de elétrons, né? Na ligação iônica vai ser o seguinte, a transferência de elétrons. O que seria essa transferência de elétrons? Um átomo doando elétron para outro átomo, beleza? Foco na tela. Então acontece com a transferência de elétrons entre dois átomos, onde é obrigatório a participação de um metal e um ametal ou hidrogênio. Então é o seguinte, eu tenho o meu metal e eu vou ter a doação desse metal para ametal ou hidrogênio, beleza? O nosso hidrogênio que vai se comportar como o nosso ametal. Então a gente aprendeu algumas coisas importantes. Vamos lá. O metal, pessoal, é conhecido por ser muito aqui, ó, eletropositivo. Vamos colocar aqui a carga positiva aqui para ele, com disposição de doar elétron. É isso aí, tornando-se o íon com carga positiva, conhecido como cátion. Olha para mim. Elétron, qual que é a carga de elétron? Negativa. Se a carga do elétron é negativa e eu estou doando isso aí, eu fico positivo, beleza? Então, todo metal, em uma ligação iônica, ele vai estar doando um elétron. Ele é muito eletropositivo porque ele tem capacidade, né, de ficar positivo. Então ele fica com uma carga positiva. A gente chama essa carga positiva de cátion, beleza? Se o meu metal doa, o meu ametal vai receber. Olha na tela aqui, ó. Ametal é conhecido por ser muito eletronegativo. Então, o metal doava é positivo. O meu ametal recebe é negativo. Então, negativo, ó, com a disposição de receber elétron. Metal doa elétron, ametal recebe elétron, tornando assim o íon com carga negativa, conhecido como ânion. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, metal doa elétron pro ametal. Esse meu metal fica positivo e o meu ametal fica negativo. Isso aqui conhecido como cátion e aqui como ânion. Beleza, tem algumas coisas muito importantes. Olha aqui para mim. Em resumo, ligação iônica forma íons. Por isso que fica ó, íon com carga positiva, íon com carga negativa. O íon com carga positiva conhecido como cátion. O íon com carga negativa é conhecido como ânion. Então, na minha ligação iônica, acontece com a transferência de elétrons de um metal para o ametal. Beleza? É muito importante a gente entender isso aí. Vou mostrar na prática, vocês vão ver que fica muito fácil de a gente identificar. Foco na tela. Pessoal, é muito importante quando a gente analisa a tabela periódica, a gente vê a disposição dos elementos químicos. A gente viu aqui em vermelhinho, que está bem aqui com a setinha, os gases nobres. Né? A gente viu lá na primeira aula que ligação química é quando os nossos elementos químicos querem imitar a configuração desses gases nobres. Os ametais, pessoal, está aqui, ó, de amarelinho, pertinho dos gases nobres. E os metais são os restantes. Com salva do hidrogênio. Por que o hidrogênio está amarelo? Porque o hidrogênio, pessoal, a gente viu lá no começo que na ligação iônica ele vai se comportar como um ametal. O hidrogênio, numa ligação iônica, ele recebe elétron. Então, se a gente for parar para pensar aqui, ó, o metal vai doar elétron tanto para o hidrogênio como para os, vamos colocar o elétron aqui, como para os ametais. Então é muito bom, muito importante a gente ter uma tabela periódica na mão. Olha aqui para mim. Quando a gente trabalha com vestibulares, na USP, FUVEST, eles fornecem a tabela periódica. Nessa tabela periódica tem as informações necessárias para a gente estar resolvendo a questão. Já no Enem, eles não fornecem a tabela periódica, mas fornecem alguns dados para a gente. Então, ao decorrer dos nossos estudos, a gente vai começar o quê? Identificar pelo nome, por exemplo, a cálcio. A cálcio já sei que é um metal. Cloro. O cloro eu já sei que é um ametal. Aí, pela nomenclatura, pelo elemento químico, a gente vai começar
a já identificar assim mesmo na tabela periódica. Isso chama uma lista de exercício. Quanto mais a gente trabalha isso aí, mais fácil a gente entende. Então eu preciso decorar? Não, vai ser um processo natural. Então é muito bom quando a gente tem uma ferramenta dessa que facilita a gente entender como vai acontecer. Metal do elétron, a metal recebe elétron. Foco na lousa, olha aqui, ó, na ligação iônica, olha o meu elétron sendo doado, que eu já sei que é um metal. Por que eu sei que é um metal? Porque o elétron está saindo daqui e vindo para cá. Esse é o meu A metal. Que lindo. Ligação iônica. Aqui vai formar um íon chamado de cátion, né? Que é o íon positivo. E aqui é o meu ânion, que é o meu íon negativo. Beleza? Como é que vai funcionar a nossa ligação iônica? Bem, aqui no cantinho esquerdo tem o nosso exemplo, né? Eu tenho um sódio, Na. O sódio é um metal. Eu tenho um cloro, A metal. Olha só, o elétron saiu do sódio e foi para o cloro, né? O segundo ponto. Olha o elétron sendo transferido. Beleza? O metal do elétron ao não metal, conhecido como A metal. Se o sódio doou o elétron, ele ficou positivo. Se o cloro recebe o elétron, ele ficou negativo. Como é que vai funcionar isso aqui? Ligação iônica, aproximação. Vamos fazer isso aqui na nossa prática? Bem, eu vou fazer com vocês com a distribuição eletrônica. Então eu tenho o meu sódio, eu tenho o meu cloro. Presta bastante atenção como vai acontecer a nossa ligação iônica. Bem, primeiro passo, distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Olha o cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Vamos ver a camada de valência de cada elemento químico? O do sódio, eu tenho um elétron. O do cloro, eu tenho 7 elétrons, né? Tá aqui a nossa camada de valência. Olha aqui para mim. Pessoal, a gente está vendo um elemento faltando, um elétron, outro também. A gente vai pensar agora como que vai acontecer as coisas. Foco na tela. Vamos analisar, primeiramente, o meu sódio. O sódio é um metal, a gente já sabe que ele vai doar. Está vendo que ele tem um elétron só? Se eu doar esse elétron, aqui eu não vou ficar com 8, ó, 2 mais 6, 8. Porque esse elétron vai embora. Então quer dizer que o sódio ele vai doar um elétron, por isso fica mais. E o cloro? O cloro tem 7 elétrons. Se ele ganhar um elétron, ele não fica com 8? Então o cloro fica negativo, porque ele vai ganhar elétron. Então eu tenho a transferência de um elétron do sódio para o cloro. Ligação iônica, por aproximação. A gente vê isso claramente aqui, ó, o nosso elétron sendo transferido. Olha as cargas positivas e as cargas negativas. Olha aqui as cargas positivas e as cargas negativas. Logo, o meu sódio ficou com 8 elétrons, porque esse aqui foi embora. Para poder pintar que ele foi embora. 2 mais 6 ficou com 8. E o meu cloro 7, com 1 que ele recebeu, também ficou com 8. Foca em mim. Ligação química. É um processo onde é que o átomo e o elemento químico vai estar fazendo para o quê? Buscar estabilidade por meio de doação, recebimento ou compartilhamento de elétrons. Só que aqui na ligação iônica a gente aprendeu que é o quê? É a transferência de elétrons. Metal doando, a metal recebendo. Beleza? Vamos continuar. Foco na tela. A gente vai aprender alguns processos para identificar isso muito fácil. Bem, a gente tem um processo chamado Ion Fórmula. Pessoal, o que é o Ion Fórmula? É o seguinte, ele fala para mim que na ligação iônica a gente consegue determinar ali as cargas do meu metal ou as cargas do meu A metal. O que seriam essas cargas do meu metal e do meu A metal? Bem, é a quantidade de elétrons que o elemento químico precisa, que o meu metal, no caso, vai doar, e a quantidade de elétrons que o meu A metal vai receber. A gente viu anteriormente aqui, ó, que o sódio ele doa só um elétron e o cloro ele recebe só um elétron. Por isso que a gente coloca mais. Eu não vou colocar mais 1 e menos 1. Não tem precisão. Beleza? Então, Ion Fórmula, eu preciso identificar essas cargas aqui. Ó. Professor, mas como que eu vou fazer? Eu não sou a mãe de Ná? Como é que eu vou identificar? Nossa, o quê? Distribuição eletrônica. É justamente a análise da nossa camada de valência. Por isso que é muito importante. Quando a gente consegue identificar a nossa camada de valência ali, eu sei a quantidade de elétrons que eu vou doar e a quantidade de elétrons que eu vou receber. E assim fica muito fácil. Beleza? E por meio
dessas cargas, a gente acontece o quê? Acontece a troca dessas duas cargas. Vamos fazer para vocês terem ideia? Tá aqui, ó. Eu vou fazer do alumínio e do oxigênio e vou fazer um de outro. O alumínio, ele tem 3 elétrons. O oxigênio, ele tem 8. Distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Dá os nossos 13. O oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. Vamos analisar a camada de valência. O alumínio é metal, alumínio de metal, né? Ele tem 3 elétrons na camada de valência. Ou seja, eu preciso perder esses 3 elétrons para ficar com os 8 de cima. Vamos anotar aqui, ó. Alumínio precisa perder, metal perde, então fica 3 mais. Coloquei só a quantidade de elétrons que ele precisa perder. Olha o oxigênio agora. 2 mais 4, ele tem 6 elétrons. Ele precisa receber 2. Metal não recebe? Então o oxigênio precisa receber. Positivo doa, negativo recebe. Após fazer isso, a gente faz um processo chamado troca-troca da alegria. Eu vou pegar esse 3 aqui do alumínio e eu vou jogar aqui para baixo no oxigênio. Beleza? Eu peguei o 3 do alumínio e joguei lá para baixo no oxigênio. Eu vou pegar o 2 do oxigênio e vou jogar aqui para o alumínio. O que isso vai ficar? Al, o 2 aqui embaixo que cruzou, O3 ficou aqui. Esse é o meu íon fórmula. Para que eu faço isso? Para a gente identificar o que é a fórmula molecular do composto. Para eu saber o que vai formar no final. Beleza? Vou fazer de um outro exemplo aqui. Vou fazer o do Na e do oxigênio. De novo, ó. O11 e 8. O sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. A gente já sabe aqui, a gente já está mais macaco velho. O que acontece? O sódio tem um elétron só. Então fica Na+. Não precisa colocar mais um. O oxigênio tem 6 elétrons. Ele precisa de 2 para ficar com 8, né? Ele precisa de 8, então O menos 2. Aí a gente vem e troca. O 2 vem para baixo, o 1 vem para baixo. Então fica Na2O. Beleza? Esse é o nosso íon fórmula. Facilita demais na hora de a gente identificar a fórmula molecular do composto. Tá certo? Prosseguindo, fórmula de Lewis. Olha na tela. Pessoal, fórmula eletrônica de Lewis. Olha que interessante. Lewis foi aquele rapaz que falou sobre a regra do octeto. O que é a fórmula eletrônica de Lewis? É justamente mostrar os elétrons da camada de valência que estão sendo representados ali. A gente representa por meio de esferas, né? Cada eletrozinho. Então a gente vai estar representando os elétrons envolvidos na ligação química de uma maneira um pouco diferente. Aqui, ó, na íon fórmula, a gente só troca as cargas, né? Olha as cargas sendo trocadas. A gente troca as cargas e vira índice. O 2 virou aqui embaixo, o 3 do alumínio veio para o oxigênio. Aqui no fórmula de Lewis, a gente vai estar mostrando todos os elétrons envolvidos nas camadas de valência. De novo, ligação química ocorre só nas camadas de valências. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos considerar o exemplo do MgBr2. Quando eu olho na tabela periódica, tem o magnésio. O magnésio tem 12 elétrons. Então, deixa eu só apagar que esse 12 aqui ficou feio. Eu preciso analisar a minha tabela periódica. Tem aqui, ó, magnésio, ele tem 12 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Quando eu olho o bromo, ele tem 35. Então fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. 2, 4, 10, 12, 8, 20, 30, 35. Então tá aqui, ó. Esse é o meu bromo, distribuição eletrônica. Segundo passo, pessoal, vamos achar a nossa camada de valência. Camada de valência do magnésio está aqui, ó.
Magnésio é um metal. O bromo é um ametal. O elétron sai daqui e vem para cá. Então, eu já sei que o magnésio vai perder. Vai perder quantos? Olha aqui, ó, 2. Então, o magnésio tem 2 elétrons, o magnésio vai perder 2 elétrons. Beleza. Olha aqui o meu bromo. Meu bromo tem na camada de valência 7 elétrons. Ele precisa ganhar 1. Vamos anotar isso aqui? Bem, o meu magnésio tá aqui, ó. Meu magnésio, aí eu tenho meu bromo, eu tenho um bromo aqui. O que acontece? O meu magnésio tem que perder 2 elétrons. Então vamos desenhar os 2 elétrons da camada de valência. Eu sempre represento os elétrons da camada de valência, que é os 2. O bromo, cada bromo tem 7 elétrons. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos analisar o outro, tem a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ligação iônica, foca em mim. Ligação iônica é um processo de ligação química que ocorre entre metal e ametal, onde o metal vai doar elétron e o ametal vai receber elétron. Foco na tela. Magnésio tem 2 elétrons, o magnésio tem que doar. Então, o elétron sai daqui e vem para cá. Bem, o bromo tinha 7, ganhou 1, esse bromo aqui está estável. E do outro lado, o magnésio tem que doar, ele doa 1 elétron para cá. O bromo tinha 7, ganhou 1, também ficou estável. E o magnésio? O magnésio perdeu os 2 elétrons que ele queria perder, está estável. Quando a gente faz o íon fórmula só para ter certeza, olha só tanto que interessante. O magnésio, ele tinha que perder 2 elétrons, então fica 2 mais. O bromo, a gente viu que ele tem que ganhar 1 elétron, então fica menos 1. Vou colocar menos 1 só para facilitar. Aí a gente vem, faz o troca-troca da alegria. O 1 vem para cá e o 2 vem para cá. Beleza. Quando a gente faz esse processo, o que acontece? Quantos magnésios que eu tenho envolvido na reação? Bem, eu tenho Mg1. Só que eu não vou colocar o 1, a gente não precisa. Br2. Se a gente for contar os 2 elementos químicos mostrados aqui, quantos magnésios eu tenho? 1. Quantos bromos eu tenho? 2. Então eu fiz os mesmos processos para chegar eu fiz processos diferentes, na verdade, para chegar no mesmo resultado. Então, pessoal, olha aqui. O íon fórmula foi o que eu fiz em segundo. Troca as cargas. Primeiro eu pego lá do metal a quantidade de elétrons que eu vou doar, sempre positivo. Depois eu pego lá no ametal a quantidade de elétrons que eu preciso receber, sempre negativo. Eu pego do ametal, jogo para o metal. Faz o cruza-cruza, né? O troca-troca da alegria. Ou eu posso fazer, então, a fórmula eletrônica de Lewis. Fórmula eletrônica mostra a quantidade de elétrons, todos os elétrons que estão sendo envolvidos na minha reação. Então, a fórmula eletrônica de Lewis, eu estou mostrando a quantidade de elétrons com o metal doou para o ametal. E nisso eu só conto a quantidade final. Beleza? Mas os 2 processos mostram para mim o quê? Chegar à minha fórmula molecular. Fórmula molecular é a fórmula que vai mostrar a quantidade de elemento químico que tem na minha substância. Foco na tela, por exemplo. Ó, a fórmula molecular da água é H2O. Isso está me mostrando que eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Isso é fórmula molecular. Uma regra bem importante. Sempre, tanto ligação, né, na ligação iônica, qualquer composto que você for ver, sempre o primeiro elemento químico é o metal. E depois o segundo é o ametal. Porque o elétron sai daqui e vem para cá. Então, o primeiro elemento químico é metal. O segundo é metal. O elétron sai daqui e vem para cá. Beleza? Foco na tela da analisada aqui a explicação. Considerando o MgBr2, né, no caso, o magnésio posicionado à esquerda apresenta 2 elétrons na camada de valência. Analisou aqui, ó, os meus 2 elétrons na camada de valência. E o bromo, à direita, Br2, apresenta 7 elétrons na camada de valência. Olha aqui os 7 elétrons apresentados. Beleza? Os elétrons podem ser posicionados em cima, embaixo, direita ou esquerda, tanto faz. E segue o exemplo. No caso, foi isso daqui. Ó. Eu representei a transferência dos nossos elétrons. Sempre o elétron saiu do metal e foi para o ametal. Tá vendo? Nessa
Sequência. Aí eu poderia colocar o bromo em cima e embaixo? Posso. E em diagonal na outra? Posso também. Isso aqui é só uma maneira para representar. Beleza, pessoal? Vamos fazer um outro exemplo. Determine o íon fórmula e a estrutura de Lewis de uma ligação entre cálcio e flúor. Ó, elementos diferentes. Então, se a gente olha lá na nossa tabelinha periódica, eu analiso que o meu cálcio ele tem 20 elétrons e o meu flúor tem 9 elétrons. Primeiro passo, distribuição eletrônica. Eu tenho que fazer isso aqui, né? Sempre tem. No começo a gente organizar as coisas. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, essa aí foi a distribuição eletrônica do nosso cálcio. Né? Vou colocar só o 2 aqui. Vamos para o flúor agora. 1s2, 2s2, 2p5. Segundo passo, análise da minha camada de valência. Olha só, o cálcio, camada de valência está aqui. Ele tem 2 elétrons. Pessoal, olha aqui para mim. É mais fácil eu ganhar 6 elétrons ou perder 2. Muito mais fácil eu perder 2 e ficar de boa do que conseguir 6 elétrons. Conseguir elétrons já não é muito fácil. Imagina 6 de uma vez. Muito fácil não. Então por isso que o cálcio vai doar. Primeiro, o cálcio já é um metal. O cálcio já tem a tendência de ser eletropositivo. O cálcio já tem a tendência de doar elétron, né? Então, vai doar. Foco na lousa, olha o flúor. O flúor tem 2 elétrons com mais 5, ele tem 7 elétrons. É mais fácil eu perder 7 elétrons ou ganhar 1? Mais fácil ganhar 1, né? Então, já sei quem ganha e quem perde. Vamos analisar isso aqui? Vou desenhar primeiro um cálcio. Né? Ele quer fazer a fórmula estrutura de Lewis. Então, vamos desenhar um cálcio aqui e um flúor. Vamos desenhar a quantidade de elétrons de cada um? O cálcio tem 2. 1, 2. O flúor tem 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos doar? Bem, do meu cálcio doou de cá para cá, o meu flúor tinha 7. Ganhou 1, está estável. O que eu faço com esse elétron aqui? Eu sento e choro? Não, vamos colocar outro flúor também. Ué. Outro flúor pode participar da reação, sem problema algum. Então vamos colocar o nosso flúor. Vou pegar o pouquinho. O flúor está de cá. Ó. Quantos elétrons o flúor tem mesmo? A gente viu ali na camada de valência que ele tem 7. Lembrando, pessoal, sempre camada de valência, né? 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Aí o cálcio tem mais um elétron para doar. Opa, vem para cá. Ó. O flúor aqui está estável. E o cálcio? Tinha 2, doou 2, está feliz. Quantos cálcios eu tenho na minha situação? Eu tenho um cálcio. Quantos flúoros eu tenho aqui? 2. Acabei de achar a fórmula molecular. Isso por meio da estrutura eletrônica de Lewis. Vamos agora achar por íon fórmula? Muito fácil também. Eu estou trabalhando com cálcio. O cálcio tem 2 elétrons. Ele vai doar esses 2 elétrons. E o flúor? O flúor tem 7. Ele precisa de mais 1. Então vai ficar menos 1. Vou deixar só menos, né? O que a gente faz? Troca da alegria. Esse 2 vem para cá. Pessoal, sempre só o número, tá? A carga não desce. O 2 vem para cá. E o 1 que estava aqui, vem aqui para cá para o cálcio. Isso vai formar o quê? Ca1. O 1 a gente não precisa colocar. F2. Ué, mas deu a mesma coisa, mas tem que dar mesmo. Beleza? Foram maneiras diferentes de calcular, de identificar a mesma coisa. Tá certo? Seguindo aí, determine aí agora do alumínio e do oxigênio. A gente já fez anteriormente, né? Só para mostrar para vocês aqui o alumínio. A gente viu que o alumínio era 3+, e o oxigênio é 2-. Ou seja, o oxigênio tem 6 elétrons. Vou fazer só o eletrônico para vocês verem como é que fica. Ó. Oxigênio, alumínio, oxigênio, alumínio, oxigênio. Vou colocar os elétrons aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui são 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também são 3 de cada alumínio. 2, 3, 4, 5, 6. Quando a gente faz as doações, ó, o alumínio doa 1 para cá, 1 para cá. Esse oxigênio está estável. Aí ele doa o terceiro para cá, alumínio estável. Esse alumínio doa 1 para cá, oxigênio estável.
alumínio um para cá, alumínio estável, oxigênio estável. Por isso que formam Al2O3. Tá certo? Aí a gente entra na parte de propriedades compostos iônicos. Pessoal, foco na tela, isso que é muito importante também. Compostos iônicos são constituídos por íons positivos, os cátions, e negativos, os ânions, dispostos de maneira regular, ou seja, intercalada, formando o nosso retículo cristalino. Parece um cristal. Quando a gente fala de propriedades de compostos, vem na cabeça de vocês o sal de cozinha. Imagina o sal de cozinha. Não parece um cristalzinho desse aqui? Esse é o nosso sal de cozinha, onde tem um sódio, um cloro, um sódio, um cloro, um sódio, um cloro. A ligação iônica é não direcional. Por quê? Porque ela faz uma ligação tanto na vertical como na horizontal. É um cubo. E ali é o comprimento, largura e altura. Não direcional. A ligação covalente, a gente vai ver que ela é direcionada para um lado. Aqui não. Vai ter intercalando elementos por meio de uma atração eletrostática. Eletrostática, positivo e negativo. Parece um ímã. Você coloca o positivo, negativo, vai crescendo para cá, descendo para baixo, tudo sendo bonitinho. Estende-se igualmente em todas as direções. Por isso que forma um cubinho. Por isso que a gente olha o sal de cozinha, parece um cubinho. Melhor o sal de churrasco, né, que é maiorzinho, mais fácil. Salzinho de churrasco, aquele cubinho lá. Materiais muito duros, sal de churrasco é duro. Alto ponto de fusão e ebulição. O que é ponto de fusão e ponto de ebulição? A quantidade de energia que eu preciso de passar de sólido para líquido e de líquido para gasoso. Alguém já viu aqui um sal de cozinha evaporar? Não, né? Por quê? Olha aqui na tela. O ponto de ebulição dele é muito alto, 1465. É o que? Um composto iônico. Eu preciso de muita energia para passar ele de sólido para líquido e de mais energia ainda de passar de líquido para gasoso. Beleza? Então, altíssimos pontos de fusão e ebulição. Compostos iônicos conduzem corrente quando a substância está fundida, ou seja, líquida, ou dissolvida, quando a gente solubiliza em água. No estado sólido, conduzem somente quando apresentam defeitos. Agora, se eu tenho um salzinho de cozinha aqui perfeitinho, ele não conduz eletricidade. Só que se eu jogar isso aqui na água, ele vai dissolver. Aí vai ter lá uma solução. Aí isso aqui conduz eletricidade. Deixa eu sair. Reações de compostos iônicos são geralmente rápidas, pois basta a colisão entre espécies. Um quer doar, o outro quer receber. É como se fosse um Tinder, né? O Tinder, eu quero fulano, quer ciclano, deu certo, vamos lá. É mais ou menos isso aí. Quando os solúveis serão dissolvidos, preferencialmente em solvente de água e ácidos minerais. Grupos 1A e 2A, que são metais, são fortemente iônicos com 6A e 7A. A gente vê alguns exemplos disso aí. Sólido, temperatura ambiente, cristais duros e quebradiços. Beleza? Então, pessoal, a gente encerrou aí a nossa parte de ligação iônica. A gente entendeu um pouco sobre as nossas propriedades. É muito importante a gente visualizar algum componente iônico para facilitar o nosso entendimento, principalmente das propriedades. Então, eu sempre falo, aquele sal de churrasco, imagina ele, duro, né? É difícil evaporar, imagina um sal evaporando, gente. Complicado, muita energia. Quebradiço, parece um retículo cristalino, parece um cristalzinho. Então, alguns componentes a gente começa a imaginar para a gente ter certeza quando essas propriedades. Beleza? Então, vamos encerrar essa parte de ligação iônica agora. Na próxima aula a gente vai continuar com a parte de ligação química. Foi um prazer dar para vocês. Tamo junto e tchau. Obrigado!